Olá, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa vida, esta semana que inicia nessa segunda-feira, 6 de outubro de 2025. Que o próprio Senhor venha nos resgatar, dar-nos ânimo novo, vida nova. Restaura, Senhor, as nossas forças para, junto com Deus e o Espírito Santo, enfrentarmos as dificuldades do dia. Agradecemos pelo nosso passado, como o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, meu Deus. E confiamos a Ti o nosso futuro, porque o futuro a Deus pertence. Reflexão do dia, 27ª semana do tempo comum, segunda-feira, cor litúrgica verde. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo do dia, São Bruno, um dos fundadores da Ordem dos Capuchinhos, ou melhor, dos Cartuchos. São Bruno, filho de uma família nobre, eh, numa localidade chamada Colônia, Alemanha. Nasceu em 1030, portanto, século XI. Quando alcançou a idade, ele foi chamado pelo Senhor ao sacerdócio e se deixou seduzir. São Bruno encontrava-se cada vez mais eh, desconfortável, vivendo numa cidade grande onde existia muito motivo de escândalo. O próprio bispo do local estava envolvido em escândalo, tanto que ele foi destituído depois. E então ele praticamente assim, né, revolucionou tudo. Ele falou: não, não quero nada disso não. Ele, junto com 6 companheiros, ele, depois de ter lutado com sucesso contra esses problemas que a igreja vivia naquela época, então ele experimentou o desejo de ficar exclusivamente entregue ao Senhor, né, de uma forma eremita, direitinho. Só que, no passar do tempo, o Papa, em Roma, estava tendo um sonho de que 6 companheiros, 6 monges, viriam solicitar a eles justamente a construção de uma nova ordem dentro da igreja. Quando de repente chega lá São Bruno com seus 6 companheiros, 7, né, no total, com Bruno, e o Papa, na hora que olha para eles assim e fala assim: Meu Deus, eu sonhei com vocês. Exatamente tudo que está acontecendo aqui eu sonhei. Então, quando São Bruno pediu então a construção da ordem, a fundação da Ordem dos Cartuchos, recebeu do Papa imediatamente a autorização. Então, veja como um homem de Deus, né, praticamente muda a igreja com a sua postura, com a sua disciplina e dedicação exclusiva a Deus. São Bruno, intercedei pelos atuais vocações, para que mais pessoas que vocacionadas à clausura possam exercer essa função com maior vigor e temor a Deus, que seja desperta nas almas um desejo de entrega total ao Senhor. E quanto aos que vivem no meio do mundo, sejam espelho e testemunho da fé e santidade em Jesus Cristo. Amém. São Bruno, rogai por nós. Vamos preparar então o nosso coração para acolhermos a palavra do Senhor. Início da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, que dizia: Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe que a sua perversidade subiu até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, a fim de fugir para Tarsis. Longe da presença do Senhor, desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis. Adquiriu passagem e embarcou com os outros passageiros para essa cidade, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, cada qual a seu Deus, e a lançar ao mar a carga do navio para o aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio, deitara-se e dormia a sono solto.
O chefe do navio foi vê-lo e disse: Como? Tu dormes? Levanta-te e reza ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não morreremos. Disseram entre si os marinheiros: Vamos tirar a sorte, para saber por que nos acontece esta desgraça. Lançaram a sorte, e esta caiu sobre Jonas. Disseram-lhe: Explica-nos, por culpa de quem nos acontece essa desgraça? Qual é a tua ocupação e de onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Ele respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra firme. Aqueles homens ficaram possuídos de grande medo e disseram: Como é que fizestes tal coisa? Pelas palavras dele acabavam de saber que estava fugindo da presença do Senhor. Disseram então: Que faremos contigo para acalmar o mar? Pois o mar enfurecia-se cada vez mais. Respondeu Jonas: Pegai em mim e lançai-me ao mar, e o mar vos deixará em paz. Eu sei que por minha culpa se desencadeou sobre vós esta grande barrasca. Os marinheiros, à força de remar, tentavam voltar à terra, mas em vão, porque o mar cada vez mais se encapelava contra eles. Então invocaram o Senhor e rezaram: Suplicamos-te, Senhor, não nos deixeis morrer em paga pela vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue inocente. Fizeste, Senhor, valer a tua vontade. Então pegaram em Jonas e o atiraram ao mar. E cessou a fúria do mar. Invadiu esses homens um grande temor do Senhor. Ofereceram-lhe sacrifício e fizeram-lhe votos. Determinou o Senhor que um grande peixe viesse engolir Jonas, e ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jonas 2. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Do fundo do abismo, do ventre do peixe, Jonas rezou ao Senhor, o seu Deus, a seguinte oração: Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Na minha angústia clamei por socorro. Pedi vossa ajuda do mundo dos mortos, e vós me atendeste. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Senhor, me lançastes no seio dos mares. Secou-me a torrente, vossas ondas passaram com furor sobre mim. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Então eu pensei: eu fui afastado para longe de vós. Nunca mais hei de ver vosso templo sagrado. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. E quando minhas forças em mim acabavam, do Senhor me lembrei, chegando até vós a minha oração. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão.
Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, no Evangelho de hoje, nós temos a condição de salvação. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, é como que eu amo a Deus se eu não me amo, se eu não trato, eu não gosto de mim, eu não me aceito. Então, a salvação começa pelo fato de eu amar a mim mesmo. Eu tenho que amar a mim, eu tenho que ter esta admiração comigo, com a minha história. Olha o salmo de hoje, né? Do fundo do abismo, do ventre do peixe, Jonas reza ao Senhor sem força, né? E quando minhas forças em mim acabaram, ou seja, eu já não tenho mais nada para entregar a Deus, do Senhor me lembrei, chegando até vós a minha oração. Então, nós não podemos desistir de nós mesmos. Então, nós temos que arrumar força. Dai-me, Senhor, beleza. Dai-me, Senhor, eh, tudo que me falta. Dai-me o vigor da vida. Dai-me, Senhor, ânimo de viver. Jonas achava-se já morto na primeira leitura, quando ele no ventre da baleia, ou do peixe grande, né? Ele, sem força, clamava a Deus. Quase que desistindo da vida, ele clama ao Senhor. Então, é necessário desenvolver em nós esta relação com Deus, onde Deus nos devolve, nos dá esta dignidade de viver. É o Senhor que está sempre disposto a fazer com que o nosso amor por nós mesmos seja intenso a tal ponto de eu descobrir, amando-me, que eu posso amar o próximo. Então, nessa escala do amor, amar o próximo, eu já entendo então a parábola de hoje daquele samaritano, porque aquele samaritano que socorre aquele homem que foi assaltado na estrada, ele tinha um valor pessoal muito, uma admiração pessoal muito grande, a ponto de derramar sobre aquele que sofrera o assalto, estava jogado na estrada, a sua porção de amor. Então ele dividiu o amor dele com aquele que sofria. Então, quando nós temos esta condição de amar o próximo, aí nós estamos na condição final, que é amar a Deus. Entende isso? Então, passa pelo amor próprio, pelo amor ao irmão. Aí sim eu consigo amar a Deus. Eu posso passar pelo o sem-teto, eu posso passar pelo pedinte, eu posso passar, talvez eu não vou lá socorrer, limpar suas feridas, dar o banho, tudo, mas de alguma forma me comove, de alguma forma me incomoda aquela situação. Sabemos que há ali uma intenção, né, do morador de rua de permanecer na rua, alguns em situações de fuga da sua localidade, né, de moradia, expulso dos seus bairros e acaba naquela condição miserável de rua. Então, nós temos que ter assim a certeza de que aquilo me incomoda, então eu tenho que fazer alguma coisa. Uma das coisas que nós podemos fazer para socorrer os irmãos, por exemplo, é dar apoio à pastoral social da nossa igreja, né? Tem a pastoral de rua, tem a pastoral de assistencialismo dentro da nossa igreja.
pagando o dízimo. Um terço do dízimo que você paga à igreja, né, que paga e devolve a Deus. Então, dízimo não é uma doação, é um dever nosso de cada cristão. Se você não paga dízimo, questionam aqui se você é cristão, se você é católico, tá? Então, nós temos que pagar o dízimo. Não é opcional, não. Não é opção, vou fazer uma oferta. Não. Muitos também confundem a oferta da missa, aquilo é oferta, com dízimo. Não, toda missa eu pago uma oferta de R$ 50. Aquilo continua sendo oferta, não é dízimo. Dízimo é aquilo que você paga lá na secretaria, aquilo que você vai, deixa no seu nome lá como dizimista, e todo mês o seu dízimo, então, entra como uma receita separada, onde, obrigatoriamente, ele tem 30% destinado às ações de caridade da igreja. A Igreja Católica, então, é como esse samaritano da palavra do Evangelho de hoje, a maior instituição do mundo em termos de caridade, de acolhimento ao que sofre, aos velhinhos, aos que têm problemas mentais, né? Vários hospitais, vários orfanatos pelo mundo afora. Então, obras e obras na África, África Central, obras e obras na Ásia, ou então é a maior instituição do mundo em termos de caridade e filantropia. Tudo isso é feito com seu dízimo. Os outros 2 terços vai parte para a administração da igreja, água, luz, telefone, internet, funcionário e tudo mais, reboco, manutenção, tanta coisa. E o outro terço é, 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 é destinado a campanhas de evangelização, resgate de almas, anúncio do evangelho. Então, com o seu dízimo, você pratica o que o bom samaritano fez aqui, que é resgatar o humilde e o pobre daquela situação, ajudando a Santa Mãe Igreja a realizar cada um, né, a obra. Mas eu quero chamar a atenção na primeira leitura. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver no livro de Jonas, no seu capítulo 1, o pecado de Jonas, né? Porque Deus falou, vai para Nínive, e ele queria se esconder de Deus. Então ele pegou o caminho para Tarsis. Essa desobediência de Jonas acabou levando vários companheiros que estavam no mesmo barco ao sofrimento e quase à morte. Eu quero te dizer com a primeira leitura que o nosso pecado, ele nunca é pessoal, ele é sempre com efeito comunitário. Ali no barco era Jonas que estava em pecado. Mas olha a consequência do pecado. Levou todo mundo para a tormenta, para a tormenta. Então nós temos que ter muito cuidado. E Jonas percebeu isso. Meu pecado vai levar vocês à morte. Então me jogue ao mar. Então não existe esta que eu vou pecar, vou ficar isolado no meu pecado, sem que haja consequência comunitária. Então é disso que nós pedimos a Deus que nos livre na liturgia e na reflexão do dia de hoje. E queremos, Senhor, coloque em nós um coração sensível para o irmão, para que nós possamos olhar o sofrimento daquele que sofre. Dai-nos, Senhor, um compromisso também com a tua igreja através do dízimo, para que sejamos cidadãos da graça, do bem e fortalecendo a sua igreja para, conjunto com a igreja, possamos acolher aquele que sofre no espírito do bom samaritano, porque desejamos, Senhor, alcançar o céu, amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo como a ti mesmo é a condição necessária para um dia chegarmos no céu. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de mim se não evangelizar. E dentro desse projeto nós temos a reflexão do dia, que é um programa com a finalidade de esclarecer para nós o que nos pede a liturgia inspirada em Jesus Cristo, a igreja, separa essas palavras, o santo do dia, o salmo responsorial, a primeira, a segunda leitura, o santo evangelho. Então, quando nós fazemos essa análise toda, estratificamos aí o que a igreja quer nos passar. E hoje, a igreja
vem nos pedir para que façamos uma reflexão da nossa vida pessoal. Estamos amando a nós mesmos? Temos compromisso com o irmão? Estamos honrando Deus para recebermos em nossa vida as bênçãos e as graças necessárias para superar as nossas dificuldades e um dia entrarmos no céu? Fica aí a reflexão. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.